Há cerca de 30 anos, ser diagnosticado com hemofilia significava entrar para um grupo de risco. O país não adotava procedimentos de controle para evitar a contaminação de pacientes submetidos à transfusão de sangue. Como não havia um protocolo de segurança, milhares de hemofílicos contraíram doenças virais como HIV e hepatite C. Uma realidade bem diferente do que vivemos hoje, mas que ainda motiva a abertura de processos nos tribunais. Dona Rosa faz parte de uma família italiana de 8 irmãos. Teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos, sendo um deles hemofílico. Ela conta que não sabia que era portadora da hemofilia quando Marcos nasceu, mas suspeitava por ser uma doença hereditária. Eu descobri pela manchinha no braço dele, que apareceu quando ele tinha 3 meses. E como eu já tinha 2 sobrinhos, então eu liguei para minha irmã e trouxe ele no médico que a minha irmã levava o dela. Aí foi feito exame e passado uma semana o resultado deu positivo. A hemofilia afeta principalmente os homens. Quando a mãe é portadora, no caso da Dona Rosa, cada filho tem 50% de chances de herdar a doença. Quem tem, sofre com sangramentos internos espontâneos. Eles acontecem principalmente nas articulações e nos músculos. E como o sangue não tem a capacidade de coagular, os machucados externos também não cicatrizam. Quando o paciente nasce com hemofilia A, por exemplo, é porque ele não produz o fator 8, que é um dos fatores da coagulação. Se ele não produz, a gente vai inserir na veia dele, vai injetar, através de uma infusão endovenosa, aquela proteína, aquele fator de coagulação, e aí ele vai fazer o processo de coagulação como qualquer pessoa. O Brasil já usa para hemofilia A o fator 8 recombinante, que é totalmente produzido em laboratório e que não tem nenhum percentual de plasma humano nessa medicação. Mas na década de 80, quando Marcos era criança, o principal recurso para receber o fator coagulante era por meio das transfusões de sangue. E o que deveria ser um tratamento se tornou um problema muito mais grave. Ele foi contaminado pelo vírus HIV e da hepatite C em hospitais públicos do interior de São Paulo. Ele com 10 anos, e como que a gente ia contar para ele? E saber assim que naquela época a AIDS era uma coisa assim que falava em AIDS, todo mundo afastava das pessoas e ele ia para a escola. Depois, o tratamento da hepatite, que a gente via ele sofrendo. E a gente falava, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Marcos sobreviveu e aos 36 anos está curado da hepatite C. Os sintomas da AIDS estão mais controlados. Tanto que a quantidade de comprimidos caiu de 28 para 5 por dia. Um dia que eu contei para minha prima, ela começou a chorar. Falei, mas por que você está chorando? Não, por causa da sua vida. Falei, mas não adianta. Hoje tem o medicamento, mas não adianta. O pior é se não tivesse tratamento, né? Hoje, Marcos consegue ter uma melhor qualidade de vida por causa das novas medicações. Mas a família dele decidiu entrar na justiça contra a União em razão da omissão e negligência do Ministério da Saúde durante o tratamento da hemofilia. No processo, foi pedida uma indenização por danos morais e materiais. No julgamento, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou a União a pagar, além da indenização, uma pensão vitalícia a Marcos de 3 salários mínimos. Na decisão, foi considerada a falta de fiscalização sanitária do serviço público e as limitações de trabalho dele decorrentes das doenças. Em função dessa má qualidade do serviço ou o não funcionamento do serviço público por parte do governo e que causou esse problema de contaminação, é que os tribunais, os juízes, né, de uma maneira geral, têm condenado o Estado a indenizar aqueles que foram contaminados. Segundo a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, desde 1990 não são registrados casos de contaminação durante o tratamento da doença. Mas não há como saber quantas pessoas foram infectadas com AIDS e hepatite C há cerca de 30 anos.
O Brasil hoje tem uma população de 12 mil, pouquinho mais de 12 mil pessoas com hemofilia. É uma população considerada muito grande, é a terceira maior registrada no mundo. Mas nós não temos, infelizmente, um registro de qual é o percentual dessa nossa população que está contaminada, né, por HIV ou HCV ou ambos. Infelizmente, as pessoas assim que tinham mais acesso à medicação naquela época, elas tiveram mais chance de ser contaminadas. Por causa das hemorragias que sofreu ao longo dos anos, Marcos tem dificuldades para movimentar as pernas e os braços. Mas não perdeu a esperança de um dia voltar a tocar bateria e, assim, aproveitar os bons momentos que a vida ainda pode oferecer. O que vai melhorar é a qualidade de vida, mas a minha saúde não vai voltar, né? Mas, enfim... Então a gente tem que viver um dia após o outro. E tem que sorrir, tem que procurar ficar de bem com a vida.